Boa noite a todos e a todas. Nós estamos no curso de Ciências Sociais, licenciatura. Nós estamos no curso, a disciplina é Política 1, Teoria Política 1. Estamos na 6ª aula. Nós já introduzimos o conceito de política a partir da etimologia, das origens gregas. Nós já passamos a discussão da proximidade das discussões da ciência política e da filosofia política, mais aproximado da teoria política. Nós tivemos uma aula também sobre a paideia grega, principalmente as ideias de Platão sobre a educação. Nós tivemos já uma aula sobre Aristóteles, as principais ideias que ele apresenta na obra política. Nós tivemos na aula passada uma aula chamada As Origens do Estado na Modernidade. E hoje, na nossa aula 6, nós vamos apresentar algumas ideias essenciais no curso de Sociologia, de Ciências Sociais, que é uma referência principalmente na área da ciência política. Um autor muito importante, muito considerado um clássico, chamado Nicolau Maquiavel, que ele viveu num contexto do Renascimento, que nós vamos explicar hoje, principalmente a importância quando a gente fala de um autor, saber situar esse autor também no contexto histórico em que ele viveu. Isso é importante porque um autor ele não é extemporâneo à sua realidade, ele não está fora do contexto, então ele reproduz as ideias do contexto que ele viveu, histórico, cultural, político da época. E ler Maquiavel hoje é uma leitura clássica, por isso que os clássicos, eles nunca, na verdade, perdem a atualidade. Se você ler a obra, principalmente do Príncipe, você vai se deparar com muitas ideias que ele se posicionou lá em 1513, são mais de 500 anos atrás, e que a gente percebe a atualidade. Tanto é que muitos políticos da nossa realidade brasileira tem o livro O Príncipe como um livro de manual de cabeceira, assim, de travesseiro, né? Antes de dormir, os políticos, eles leem a obra para poder se orientar também nos seus atos, nas suas atividades políticas, né? Então eu apresento aqui alguns tópicos essenciais. Claro que isso não invalida essa aventura de vocês também de buscar ler essa obra, não apenas essa obra que a gente vai falar hoje. Todos os escritos de Maquiavel são pertinentes para quem quer compreender um pouco mais próximo o que é a política. Ele é um autor fundamental. Os discursos de Maquiavel, o Príncipe, a situação da Itália na época, as peças de teatro, sempre um autor muito substancial. Então eu apresento aqui hoje para vocês essas ideias, os tópicos que nós vamos nos deter hoje. Então nós começamos contextualizando novamente o que foi o Renascimento, que é esse momento sempre de transição, né, desse período chamado Idade Média da Modernidade, né, que na verdade nós já falamos na aula passada, que apresentam características bastante peculiares, né? Cada momento, né, da Idade Média, do Renascimento, da Modernidade. E isso um cientista social, um professor, ele deve ter muito claro na mente, assim, essa linha do tempo, né? Saber se situar a situação da Europa na época, Idade Média, Renascimento, Modernidade, porque, na verdade, as ciências sociais, elas vão, na verdade, surgir e se debruçar sobre a problemática da modernidade, né? A sociologia, ela nasce exatamente desses conflitos sociais, que burguesia, proletariado, a antropologia também é bastante recente, e mais recente ainda a ciência política. Então vamos contextualizar o momento cultural, momento histórico que viveu o nosso autor de hoje. E as revoluções que nós falamos na aula passada, eu gostaria de voltar e pelo menos citá-las aqui, a importância dessa evolução do pensamento político, filosófico moderno,
pautado sempre na racionalidade, pautada sempre na ciência, na tecnologia, né? Depois, a parte 3, como vocês percebem ali, nós vamos discutir mais aproximadamente, eu preparando a aula, eu listei aqui mais ou menos 15 ideias essenciais para contextualizar o autor, falar sobre ele e também falar sobre a sua contribuição da sua obra. Então, primeiro essa dubiedade assim, que a gente ouviu já falar, o que seria uma pessoa maquiavélica, um adjetivo, né? Quando a gente fala uma pessoa maquiavélica, a gente tem uma conotação muitas vezes negativa sobre isso. Daí a gente pergunta assim, mas será que o Maquiavel foi maquiavélico? Ou essa é uma atribuição, muitas vezes, de instituições inimigas, vamos dizer assim, desse pensador, né? E essa teoria do maquiavelismo que trouxe até nós hoje, e nós nos debruçamos e estudamos Maquiavel exatamente por essa pertinência e atualidade dessa teoria à nossa realidade hoje ainda. Depois nós vamos passar rapidamente a discussão dessa frase, na verdade, que nós já ouvimos muitas vezes, nós mesmos falamos já, ou já ouvimos as pessoas falar assim, os fins justificam os meios, né? Será que isso é verdade? Aliás, essa frase não é citada, eu pelo menos não encontrei na obra de Maquiavel a citação ipsis literis dessa frase, mas é atribuída à teoria dele porque ele sempre não está muito preocupado assim com os meios, com a verdade, com a palavra para alcançar um determinado fim. Mas nós vamos estudar e vamos ver nesse ponto que o fim último de Maquiavel é bastante nobre, é bastante valoroso, porque ele queria, no fundo, não um projeto particular, não um projeto individual dele, como ascensão de uma carreira política. Eu, particularmente, não comungo dessa ideia. Ele tinha um projeto republicano, na verdade, ele tinha um projeto de uma formação de um Estado. Esse era o objetivo de Maquiavel, o esforço que ele empreendeu teoricamente e politicamente para que a Itália, lá em 1513, renascentista, rica culturalmente, rica economicamente, mercantilista, mas sendo invadida pelos franceses, sendo governada por príncipes totalmente incompetentes, fragmentada e dividida. Uma grande nação, rica, mas dividida por 10, 12 a 15, até principados diferentes. Qual é o empreendimento, o sonho de Maquiavel? O empreendimento dele era, na verdade, o fim último, era que a Itália se tornasse um Estado nacional. Assim como a França, assim como a Espanha, assim como Portugal, já naquela época, já começavam a se unificar os Estados nacionais modernos. Sonho que Maquiavel não viu realizado exatamente porque não foi essa a realidade que ocorreu. Todo mundo sabe que a Itália foi unificada, o seu Estado, muito mais tarde. Passaram 1500, 1600, 1700 e a Itália só se unifica em 1800 e, me ajudam, 35, por aí, 40, não estou bem claro dessa data. Mas o sonho de Maquiavel era realmente que a Itália se unificasse naquela época. O ponto número 3, nós vamos situar um pouco Maquiavel dentro desse contexto da Itália. E o ponto 4, nós vamos apresentar um pouco a trajetória política de Maquiavel, que ele foi um representante político importante, republicano, né, que teve um cargo público também, se eu não me engano, aos 29 anos de idade, a segunda chancelaria, ele era um chanceler, ele era um estrategista, assim como todos os intelectuais da época, na arte da guerra, era uma pessoa bastante bastante influente em Florença, que era a sua terra natal. Tanto é que muita gente diz que o Maquiavel diz assim, o florentino, né? Porque nasceu em Florença, uma cidade bastante desenvolvida economicamente, culturalmente, no tempo de Maquiavel. Depois, nós verticalizamos um pouquinho e aproximamos
explicando a importância dessa obra, O Príncipe. Por favor, não confunda essa obra da clássica da política com O Pequeno Príncipe, que é uma leitura bastante boa também, mas muitas vezes as pessoas confundem, é verdade. Pessoas professor, adorei O Pequeno Príncipe, é uma obra fantástica. É uma obra boa mesmo, mas para a nossa aula aqui, não é O Pequeno Príncipe, é O Príncipe de Maquiavel, que o título que levava não era esse, o título inicial dessa obra, que foi publicada em 1527, logo depois que, alguns 10 anos depois que Maquiavel escreveu, ele se chamava De Principatus. De Principatus significa o principal. Não é o príncipe, aquele filho do... Ele não está se referindo ao príncipe, ao filho do rei. Ele está dizendo que é o principal, esse líder político, esse rei, esse governante, que tivesse competência, que tivesse virtude, que tivesse capacidade para unificar os estados e governar bem. Então ele era um estrategista, assim, um estudioso, um autodidata, ele conhecia muito da literatura greco-romana, principalmente dos romanos. Ele sabia, ele era um advogado de uma família bastante humilde também, que tinha algumas posses, né? Mas ele era um cara que verticalizou bastante o conhecimento, ele estudava muito, principalmente nesse período que ele ficou, assim como ele foi exilado, ele ficou afastado do momento político, e ele se deteve bastante assim, nas leituras, dos clássicos, e ali, nesse momento de introspecção, de reflexão, de exílio, quase que de uma vida muito simples e pacata, num vilarejo que ele tinha alguns hectares de terra da sua família, ali que surgiu essa obra que ele escreveu em momentos assim da noite, dizem os historiadores, que ele rabiscou esse manual, chamado depois de O Principal, O Príncipe, que ele dedicou, interessante, àqueles que estavam no poder, né? Primeiro estavam os republicanos caíram, né? E ele era republicano, caiu junto. É mais ou menos assim, né? Quando o cara é filiado a um partido, o partido perde as eleições, você tem que, infelizmente, se ausentar. Caiu a República, os republicanos, na cidade de Florença, é afastado também Maquiavel. E aí entra a família dos tiranos, a família dos Médicis, né? Tanto é que depois Maquiavel, meio que isolado no ostracismo político, ele começa a rabiscar o manual de conquistar o poder, de se manter no poder, que é O Príncipe, e ele dedica essa obra ao Lourenço de Médici, que é da família daqueles que estão no poder. Então, de uma certa forma, Maquiavel, ele não interessava muito se eram os republicanos ou se eram da família Médici, dos tiranos que estavam no poder. Ele queria um projeto maior, alguém que fosse realmente competente, que tivesse qualidade para administrar e formar o Estado Nacional Italiano. Perfeito? O ponto número 7, nós já falamos aqui, não custa a gente reprisar depois, a gente aprofunda um pouco. Maquiavel é mais considerado um cientista político do que propriamente um pensador político, porque ele trata a política não como ela deveria ser, né? Assim como fez Platão, assim como fez Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ou todos aqueles filósofos ou pensadores que lhe antecederam. Por isso que Maquiavel para nós é um divisor de águas no aspecto de uma postura muito mais real. Por isso que a gente fala que Maquiavel seria um pai já de uma ciência política, porque ele entende a política como uma matemática, como um método, como as pessoas se comportam para conquistar, aumentar, se manter e não perder o poder. Então são táticas, na verdade, e tem uma conotação importante aqui. O homem, por natureza, vai dizer Maquiavel, ele é ingrato, covarde, mentiroso. Então o príncipe, ele não precisa ser tão bom também, né? Ele não precisa ser tão influente assim, porque a população também, ela está contigo até ali. Depois, se qualquer coisa que acontecer, ela se revolta contra ti, e de amigo que tu eras, se torna um grande inimigo. Então o povo também
é bastante vulnerável nos seus pensamentos, então tu não pode levar muito a sério a natureza humana, porque o homem ele tem uma conotação bastante diferenciada daquela conotação lá de Aristóteles, que o homem é racional, bom por natureza. Então, essa conotação da natureza humana em Maquiavel é um ser desejoso, né? Sempre deseja poder, né? Então, ponto número 8, a natureza humana, vamos explicar, e sempre essa concepção do homem desejante. Aqui eu cito uma frase, uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, que todo mundo já assistiu uma aula dele virtualmente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube principalmente, que tem uma grande colaboração. Ele fala que vocês podem imaginar assim, Maquiavel bem oposto daquela música antiga, eu quero uma casa no campo, uma casinha branca. Eu queria ter na vida simplesmente uma casinha branca de varanda, com quintal e mato verde para plantar e para colher. Lembram dessa música antiga? Vocês acham que o ser humano é assim? Uma casinha de varanda, uma janela para ver o sol se pôr, essa passividade? Claro que não, o homem é o contrário, é desejante, é poder, ele vai atrás, ele mata, ele morre. Isso Maquiavel já em 1513, aliás, estudando isso, ele compreendia que o ser humano muitas vezes não, ele tem essa natureza intrínseca dentro dele capaz de gestos louváveis e até altruístas, né, dentro de si, mas também tem dentro de si a capacidade de destruir o outro, destruir o mundo, destruir a si mesmo. Então nós temos essa dualidade da natureza humana. Não somos tão bons quanto achamos que somos, também não somos tão ruins daquilo que nós imaginamos. Platão já dizia isso, né? O homem tem essas duas naturezas dentro dele mesmo, nem tão bons e nem tão ruins. A pessoa mais ruim, mais maldosa, ela tem dentro de si algo de bondade, e a pessoa que tem algo de bondade dentro de si, ela também apresenta características assim de certas maldades também, perfeito? Então Maquiavel e a sua concepção desejante de homem. A diferença, o que é virtude, o que é fortuna, certamente se vocês leram a obra, vocês vão se deparar com essas duas classificações, que na verdade não é um ensinamento assim de Maquiavel apenas para os governantes da época, para os políticos da época, mas também para nós. A virtude, como nós vamos estudar aqui, é uma qualificação, é uma capacidade de a gente alcançar e ter êxitos. Virtude não é uma virtude religiosa, assim, da Idade Média, não é essa característica de bondade, não é essa característica de altruísmo, de pessoas que têm uma certa lealdade. Não. A virtude aqui é habilidade, é treinamento, é destreza, é a capacidade de você alcançar o sucesso. Diz Maquiavel que nós vamos ver 50-50, diz que o homem é um pouco metade de cada um. O homem é 50%, a gente é habilidade, treinamento, destreza, mas nós também não podemos desconsiderar a fortuna. A fortuna, ele se refere aqui como sorte. Então nós temos essas duas capacidades de ter, primeiro, a sorte muitas vezes pode nos levar, se estando no momento certo, no lugar certo, muitas vezes a sorte nos sorri, nos brinda muitas vezes. Mas se a gente contar unicamente com a sorte na vida, a gente não pode ter muito sucesso. Então, muitas vezes, diz Maquiavel, o sucesso desse príncipe, desse comandante político está mais na capacidade, na habilidade política de ele fazer a política, de convencer, de dia e noite ter essa postura de alianças, de conversas, de diálogos, do que propriamente contar com a sorte. Quem conta com a sorte está fadado a ser conquistado e a ser destruído. Mesma coisa na nossa vida profissional, né? Vocês sabem disso.
Para nós chegarmos até aqui, não contamos apenas com a sorte na vida, né? Contamos com muito empenho, contamos com muito sofrimento, contamos com muito esforço, dedicação, leitura, né? E olhando para a minha vida particular, de onde saí, do zero à esquerda quase, né? De pai e mães analfabetos, de uma família numerosa, de pequenos agricultores, bem dizer, sem terra alguma, de dificuldade de acesso à educação, dificuldade de acesso à cultura, e a gente galgando, construindo, né? A gente avançou bastante, Mas graças a quem? A pessoas, a professores, a um amigo, uma amiga, que nos balizaram, demonstraram o caminho a ser seguido, e também um esforço muito grande, né? Ninguém de nós consegue certos êxitos na vida sem muita dedicação, né? Sem muito esforço. A vida diz, eu estava falando ontem ainda para a turma, que muitas vezes a vida nos brinda assim até os 18, 20 anos com uma certa amostra grátis. Depois é assumir a responsabilidade, é tomar as rédeas, né? Até os 18, 20 anos, nós sempre temos alguém, o pai, a mãe, assim, que mais ou menos nos leva. Depois até os 20 anos é fácil. Depois é assumir, né, as rédeas do controle da tua própria existência. Perfeito? Os exércitos, ele também trabalha essas questões mais de como você mantém um território a partir de quais forças militares, mercenárias, auxiliares ou mistas ou nativas. Então ele explica um pouquinho isso, né? O rompimento entre a ética e a política, essa é uma característica particular do Maquiavel. Ele não vai trabalhar com moral, não vai trabalhar com religião. Por isso que muitas vezes ele será mal visto dentro da instituição religiosa, da igreja, como eu já vou citar aqui. Maquiavel, a sua obra posterior foi colocada na lista de livros proibidos da igreja. Eles tinham o Index, que era aquelas obras mais ou menos proibidas na Idade Média, na modernidade, que não se podia ler. É mais ou menos parecido agora com a Bienal do Rio de Janeiro, né? Então, a Idade Média das Trevas, ela está de volta, né? Em 2019, tem obras que as crianças não podem ler porque elas não podem ver pessoas manifestando carinho, manifestando um beijo, porque são do mesmo sexo, né? Como se isso fosse influenciar negativamente a vida das crianças, né? Então nós temos todo um retrocesso medieval de proibição de obras que não é lá na Idade Média, não é no início da modernidade, é em 2019, ainda temos esses resquícios, né, de trevas. Então, rompimento entre ética e política, Maquiavel trabalha o homem, a essência, não está preocupado com qualificações, né, de morais, de ética, isso ele separa. E algumas máximas que eu, lendo, resumindo as obras de Maquiavel, eu consegui captar algumas ideias. E depois, ele sempre buscou a verdade efetiva das coisas, ele quer saber realmente de como as coisas acontecem, e depois o Maquiavel republicano. E aí, por último, nós vamos fazer um pequeno trabalhinho em dupla, de vocês um pouco atualizar, quem sabe em meia página, como vocês conseguem contextualizar essas ideias de Maquiavel no nosso contexto político contemporâneo. Vocês podem pegar esse momento que a gente está vivendo, vocês podem pegar os momentos da política nacional, política regional, local, ou nacional ou internacional, para vocês perceberem se existe ou não alguma atualidade dessas, perceber se existe traços da política nos agentes políticos contemporâneos, atuais, que refletem algumas ideias que Maquiavel lá atrás já percebeu. Tá perfeito? Podemos fazer por aí? Então, se vocês estiverem também no decorrer das aulas, vocês percebem que eu estou filmando a aula exatamente para... Eu não tinha ainda essa aula no meu canal no YouTube, né? Então eu vou filmar com a autorização, claro, de vocês, não é a imagem de vocês que vai aparecer, e depois eu vou postar essa aula lá na nossa rede,
ficar disponível para quem quiser acessar e ter essas ideias essenciais de um autor chamado Nicolau Maquiavel. Perfeito? Vamos lá então. Bom, eu vou bem rapidamente eu vou voltar um pouquinho situando Maquiavel nesse contexto do Renascimento, que vocês certamente já ouviram falar. O Renascimento, na verdade, é esse momento de transição entre a Idade Média e a modernidade. E quando a gente fala Idade Média, a gente sabe que existe particularidades desse homem europeu, né, que perdurou 1000 anos, essa mentalidade do século V da nossa era até o século XV, da nossa, mais próximo da gente, os últimos 500 anos atrás, com uma mentalidade, essa mentalidade mais teocêntrica. Quando a gente fala teo, você sabe que Deus é o centro de todas as esferas, da cultura, da política, da economia. Teocentrista, nós vamos passar por uma outra mentalidade, do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, se antes esse homem era guiado pela visão divina, religiosa, cristã, católica, ele deixa de ter essa crença para começar a ser centro o quê? O antropos. O que significa antropos? O homem. O homem é o centro do universo. E se eu perguntar para vocês, o que seria a divindade moderna? Se antes a gente tinha Deus, essa crença religiosa, qual será a deusa moderna? Em que o homem se ampara, se sustenta? Na ciência, na racionalidade, na razão que vai transformar essa razão. Não é uma razão religiosa, piegas, piedosa, mas é uma racionalidade instrumental. É uma realidade que transforma a natureza através da técnica, do progresso. Nós começamos a descobrir e fazer, manipular, mais ainda abertamente do que nós tínhamos já de conhecimento na Idade Média. Vamos registrar que quando a gente fala em Idade Média, não vamos comungar daquela ideia que a Idade Média toda ela é considerada a ideia das trevas. Não comungamos dessa ideia, porque durante todo esse 1000 anos na Europa houve muito avanço, muito crescimento no aspecto de todas as maneiras econômicas, políticas e também tecnológicas, né? Só que a gente costuma dizer que quando começa a triunfar a razão, a técnica, o progresso, e o século XVIII chegam no auge, no chamado século do iluminismo, né? das luzes, ela surge, os enciclopedistas, principalmente os franceses, Diderot, Voltaire, Montaigne, Rousseau, né, que são chamados os enciclopedistas da razão. Então se diz assim, o século das luzes em detrimento das trevas. Mas a gente não é muito bom falar isso, né, porque a contribuição medieval desse homem é bastante grande também, perfeito? Então, dois mundos que se confrontam. O mundo teocêntrico, nunca esqueço, teo vem de Deus. E o mundo da razão, que vai pautar toda a modernidade. Isso aqui tem que ficar muito claro na mente de vocês. A Idade Média é muito simples. O caminho da salvação, o caminho da felicidade, é obedecer às leis de Deus, obedecer aos mandamentos, que o mundo conspirará a teu favor. Pronto. Seguir os mandamentos divinos, fazer ao contrário, que o mundo certamente conspirará negativamente sobre você. Ou seja, em outras palavras, seja bom cristão e ganharás a felicidade eterna. Essa é um pouco a mentalidade desse homem europeu, feudal, né, nessa visão teocêntrica medieval. Como citava aqui, aula passada, a indicação da obra do Humberto Eco, no livro chamado O Nome da Rosa, que se transformou, acho que em 30 anos atrás, no filme chamado O Nome da Rosa, é muito legal
na idade que vocês estão tendo, né, 20, 25, 26 anos, de assistir ou ler essa obra, porque ela é muito elucidativa para a gente conhecer esse momento cultural da Idade Média. Então, no meu ponto de vista, lendo esse livro ou assistindo o filme, você é um bom exemplo, claro, você perceberá o choque de dois mundos, na verdade. O medieval, mais considerado assim obscuro, com esse mundo moderno. Você também vai perceber assim essa luta que vai existir no próprio livro, retratado no livro, retratado no filme, desse maniqueísmo medieval. O que vem a ser a palavra maniqueísmo? Vem dos antigos pensadores de Maniqueu, que há sempre um confronto entre o bem e o mal. É uma luta incessante. Maniqueísmo significa isso. É como se fosse hoje a sociedade brasileira, né? É uma luta do bem contra o mal, as pessoas se dizem do bem contra outros que se dizem do mal. É um confronto sempre iminente na sociedade. É uma sociedade extremamente maniqueísta. O culpado é o monge, aquele que faz bruxarias, aquele que vai se tornar um herege. O que é um herege na Idade Média? Aquele que não acredita nos mandamentos, é aqueles que contrapõem aos dogmas. O que é um dogma? É uma crença inquestionável, uma verdade inquestionável. Então, para ser herege na Idade Média, é um pulinho, né? É só não seguir as regras dos mandamentos, ou pensar diferente, e dezenas e dezenas e até centenas de pessoas, de pesquisadores, de cientistas, de filósofos, acabaram sendo mortos, né? Exatamente por essa audácia, por essa aventura do conhecimento, de querer crescer e produzir ciência, que não foram entendidos e foram totalmente aniquilados fisicamente. Até pouco tempo atrás, acho que foi o Papa anterior, veio a público pedindo perdão assim pelas torturas, pela Inquisição, né? Porque a Inquisição era dentro da igreja, como se fosse uma instituição militarizada dentro da igreja, exatamente para punir os hereges, aquelas pessoas que não seguiam a linha de uma doutrina ortodoxa dentro da igreja, né? Então era muito fácil, e principalmente as mulheres também eram consideradas assim bruxas, ou principalmente as cozinheiras e as parteiras, porque uma mexia com ervas, com comida, né? Então podia muito facilmente fazer uma porção. Então a imagem que nós temos da bruxa, né? Uma mulher com um panelão com fogo, né? Fazendo comida, poderia enfeitiçar a comida e matar as pessoas. As cozinheiras, ou também as parteiras, poderia abduzir um espírito maligno na criança. Então milhares de mulheres foram torturadas, foram queimadas nesse período na Europa, exatamente por ser mulher, por aquela que leva o homem, induz o homem ao pecado, né? Então sempre considerada satânica, diabólica, a figura física da mulher. Ode do mundo da Idade Média para o moderno, Idade Média, divindades contra o mundo moderno da razão. E aí tem uma figura que o Humberto Eco trabalha, que é o William de Baskerville, né, que tem o personagem é o Sean Connery, acho que vive ainda, né, como esse ator, e ele se pergunta assim: mas que mundo estamos vivendo? Onde é que vamos parar? Esse monge assustado com o novo, assustado com a modernidade, assustado com a pesquisa, porque na verdade o livro retrata um ambiente hostil, insalubre, fechado, em um mosteiro, né, onde a centralidade da cultura está na biblioteca. E lá está o domínio do saber medieval da igreja, porque alguns livros eram considerados uma leitura proibida. E para fechar e controlar as mentes,
O que faziam os donos dos padres, dos monges mais líderes? Eles envenenavam folhas dos livros para aqueles tradutores mais curiosos que se detinham em pesquisar. E cada vez que folheavam as páginas, eles encontravam a morte. E olha que não era nem um espírito demoníaco, não era nem um diabo instalado ali no mosteiro que estava matando monges tradutores jovens, né? Era uma intenção a obscuridade, a centralidade, né? E tem uma cena também que o riso, né? O riso também, aliás, há uma proibição no livro da comédia, da poética de Aristóteles, que instigava o riso, o cômico, e era proibido essa leitura na Idade Média, uma obra filosófica do Aristóteles. Porque só os tolos riem, diz um velhinho lá no filme, só os tolos riam, Jesus nunca riu, então vocês não podem também cometer esse pecado. Então era tudo uma ideia assim. Então esse mundo está se transformando, vocês estão percebendo que onde fomos parar? É o fim do mundo. Olha que palavra bonita, esse é o fim do mundo. Aliás, nunca tem fim do mundo, é o fim de um mundo, né? É fim de um mundo medieval, centralizado, para um novo mundo, renascentista, moderno. Que nem nós aqui não podemos dizer que estamos no fim do mundo, né? Quem sabe é o fim de um mundo, né? Pautado, sei lá, numa racionalidade instrumental. Nós temos que reinventar, de repente, outros paradigmas que nos sustentam, né? A caminhar, a demonstrar uma nova realidade. Então não é o fim dos tempos, é o fim de um tempo, é o fim de um mundo que está se encerrando. Então a Idade Média fica para trás, esse dualismo, esse geocentrismo, essa visão negativa do homem que tem a ideia medieval, para esse homem mais racional, que vocês vão perceber nas pinturas renascentistas a expressão do homem, do corpo, né? Tudo aquilo que era, de certa forma, negada na Idade Média, ela vem com força. Isso aqui você não pode negar a evolução, porque quando tu reprimes as tuas vontades na tua coletividade, numa sociedade, ela chega um momento que ela explode e vem com mais força. A gente consegue até reprimir por pouco tempo as demandas dos avanços das pesquisas, avanços dos comportamentos, avanços da moralidade que vai se transformando. A gente pode sufocar por pouco tempo em termos de, como é que se diz, de tortura, em tempos de censura, né? Tu pode sufocar, mas quando ela vem, ela explode. Então é isso que aconteceu. Tu segurou a demanda por muito tempo repreendida, né? E quando ela brota espontaneamente nas artes, na escultura. Michelangelo, que mais? Leonardo da Vinci, Parla, Moisés, na Capela Sistina. Aquela primeira imagem que nós colocamos aqui, essa aqui, né? Esse aqui está no um afresco lá da Capela Sistina, no Vaticano, né? São Adão e Eva em trajes nenhum, né? Sumários, quase com uma felação feminina em relação a da Eva com o Adão ali, né? E a serpente, depois jovens, bonitos, depois que cometeram o pecado original da serpente, eles saem velhos, expulsos, né, do paraíso. E o Papa, depois que ele percebeu a obra de Michelangelo, disse: mas será que não dá para botar umas toalhinhas aí, tipo uns lençóizinhos para tapar, para não ficar tão claro? Assim, não, o que está feito? Está feita a obra de arte. Então, para expressar, vocês percebem o humano, né? O humanismo que vai desencadear na arte, na cultura, na filosofia, essa razão humana que vem à tona nesse princípio aí, perfeito? A criação de Adão, também tem outra cena que o Adão está quase tocando o dedinho assim, né? Vocês já viram aquela com a divindade, né?
quase tocando essa criação. É uma expressão muito linda. E foi pintado exatamente em 1508 e 1510. Então, Michelangelo é um contemporâneo do Maquiavel, que Maquiavel escreveu o livro em 1513. Então, é da mesma era aí, esses italianos aí, revolucionários. Na Revolução Cultural, nós temos, então, essas universidades que começam a surgir já no final do século XIII, XIV. Oxford, Cambridge, Salerno, Bolonha são universidades chamadas laicas, seculares, que antes o conhecimento era todo ele pautado nos mosteiros. Então, ensinando questões seculares, o pensamento começa a ficar autônomo também. Não pensar a forma de uma explicação religiosa, mas pensando a mesma coisa que nós aqui fôssemos uma escola, uma universidade de cunho religioso. E se ensinássemos a cosmovisão franciscana, ou várias disciplinas que levassem a gente sair daqui com uma visão bastante religiosa. Mesma coisa na época. Essas primeiras universidades surgem com um pensamento autônomo, racional, que vai impulsionar a ciência, né? O humanismo, a laicização, a dessacralização do mundo, né? Essa palavra bonita que o Max Weber trabalha. O mundo vai ser dessacralizado, um mundo sagrado, né? Que era medieval, vai terminando. As revoluções científicas, então, nem se fala. A invenção da imprensa de Gutenberg, 1380, pela primeira vez os livros começam a ser, antes eram pergaminhos. Gutenberg coloca o quê? Transcreve e começa a reproduzir, a imprensa surge. Então, começa a multiplicar as obras. A Revolução Copernicana, que antes era o geocentrismo, Copérnico, depois Galilei comprovam que não é o geocentrismo, é o heliocentrismo, embora a turma do Olavo de Carvalho ainda acredita hoje que a Terra ainda é chata, né? E é finita, e é quadrada, e é limitada, mas nós temos teorias científicas de 500 anos atrás que comprovam que a Terra não é isso que eles pensam, né? Então, nós temos mudanças. Giordano Bruno, o infinito, o mundo. Nós temos Francis Bacon, nós temos Kepler, nós temos Descartes, nós temos Kant. Então, toda essa produção moderna, contemporânea, as revoluções científicas, filosóficas, elas estão amparadas na racionalidade. Junto com isso, nós temos as revoluções religiosas, que, por que não dizer, da Reforma Protestante, de Lutero na Alemanha, de Calvino na França e Henrique VIII na Inglaterra, formando as religiões chamadas protestantes, saindo um pouco desse teocentrismo e tendo uma visão bastante mais, uma teologia mais encarnada na nossa realidade. Como diz o Max Weber, a ética protestante é o espírito do capitalismo, porque o protestante tem uma outra ideia de trabalho, de acúmulo, de riqueza aqui neste mundo. Não era uma visão católica, medieval, que o cara tinha que sofrer, ser pobre, para ser compensado ou recompensado na eternidade, se existir, né, no caso, né? Então, essa visão muda a partir de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, na modernidade, França, Inglaterra, depois nos Estados Unidos, eles vão ter essa visão mais do trabalho, do acúmulo. Sem falar também das revoluções econômicas, de um mundo fechado feudal para um mundo mais de comércio, do mercantilismo, das navegações, das revoluções que vão vir a partir daí, do mercantilismo para a Revolução Industrial, da ascensão do capitalismo, a ascensão da burguesia, que vai começar também. Essa classe que antes era bem pobre, né, no final da Idade Média, que moravam nos entroncamentos dos vilarejos, das estradas, e com a troca de produto, esses comerciantes que eram alijados do processo econômico e político da época começaram a ascender, e é eles que vão chegar em 1789, na Revolução Francesa, como uma classe dominante economicamente, politicamente, né? Então, veja bem, que inclusive vai ajudar a fazer a formação dos Estados Nacionais modernos.
que na verdade nada mais é os estados nacionais modernos, é a força, a conjugação dos nobres, na elite, juntamente com os burgueses que vão se unificar para formar os estados nacionais modernos. E aí a Revolução Política nem se fala, nós temos o Jean Bodin, o Bossuet, eles vão teorizar sobre o poder divino dos reis governarem esses estados. Com Maquiavel, nós temos a separação da ética e da moral. Então nós temos o desencantamento desse mundo, dessa sociedade que era encantada medieval, para o desencantamento. Então a emergência começa a surgir do indivíduo, do cidadão, das revoluções chamadas liberais burguesas, 1688 na Inglaterra, 1776, emancipação política americana, 1789, Revolução Francesa, são todas revoluções liberais burguesas que colocam os direitos do homem, do cidadão, em primeiro lugar. Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Isso não é assim, do dia para a noite que acontece. Também não é pacificamente que acontece, é muita luta, emancipações políticas, formação de estados nacionais, conquista de direitos, muito sangue, muito suor, muito esforço para conquistar esses direitos civis, esses direitos políticos e para chegar hoje aos direitos sociais. É toda uma evolução, perfeito? Então, contextualizado, nós vamos para o ponto agora, o ponto que mais aproxima a gente, aqui, vamos para o ponto 3, especificamente trabalhando 15 máximas, ideias essenciais do realismo político de Maquiavel, perfeito? Então nós contextualizamos o Renascimento, contextualizamos, situamos também o autor, e agora nós vamos especificamente trabalhar algumas ideias básicas e essenciais, perfeito? Então começamos assim. Primeiro ponto, primeira ideia máxima que eu falei no início, maquiavelismo ou maquiavélico, essa é a primeira ideia. Bom, quando a gente fala maquiavelismo, nós atribuímos as ideias de Maquiavel que chegaram até nós hoje. De tão importante que foi a sua contribuição, ainda hoje nós estamos aqui num curso de Sociologia, licenciatura, Ciências Sociais, lembrando que existiu um cara chamado Nicolau Maquiavel, que a sua obra foi importante e é importante. Então, maquiavelismo seria um substantivo. Maquiavelismo seria uma doutrina que nós estudamos até hoje. Já maquiavélico seria um adjetivo. Por isso que nós já ouvimos essa palavra. Fulano é Beltrano maquiavélico. E como nós falamos na aula passada, o que nós atribuímos a uma pessoa maquiavélica? Podemos citar em voz alta. Pessoa má, maldosa, o que mais? Uma pessoa que está sempre, de uma certa maneira, tramando algo, né? Uma pessoa que está, ou uma pessoa dissimulada, ela pensa ou faz isso, mas faz outra coisa, mas só que essa conotação negativa, aliás, de Maquiavel, ela é uma conotação muitas vezes atribuída até uma pessoa assim, inescrupulosa, que não tem muita moral, a gente chama ela de maquiavélica, né? Ela não está muito preocupada assim, de fazer a virtude do bem, ela é uma pessoa astuta, astuciosa, uma pessoa pouco também transparente e também muitas vezes até cruel, né? Maldosa. Mas eu tenho esse adjetivo negativo, ele vem exatamente da instituição da época da Igreja Católica, que tem um apelido, inclusive. Maquiavel não será muito bem visto assim pela Igreja. O nome dele era Nicolau Maquiavel e a Igreja tem um apelido, ele chama no inglês de Old Nick. Nick é como se fosse um diabo, né? Demônio, tipo uma nomenclatura. Old Nick, o velho diabo.
Então, Maquiavel é considerado, sim, uma obra satânica, exatamente porque ele não trabalha as questões da ética, da moral, que até então era muito debatido, discutido, né? O velho diabo está por aí. Então, a igreja, de certo sentido, é anti-Maquiavel. Anti-Maquiavel. E essa principal obra foi escrita e publicada, aliás, escrita em 1513 e publicada em 1532. Em 1540, ela foi colocada no Index. Index significa uma lista de obras proibidas pela igreja, né? Assim como, né, o Crivella, em 2019, proíbe livros ainda de serem lidos. Nós estamos voltando ao mundo medieval. Logo estaremos queimando livros. E quando começar a queimar livros, estaremos a uma beira do fascismo. Assim começou todos os regimes totalitários. Perseguição, censura, queimando livros. Daí, quando nós destituir todas as nossas instituições democráticas, estaremos apenas com a ditadura. E a família real está avisando há um tempo já que são defensores de fechar o Congresso, de fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Então, eles têm vocação à tirania, vocação a ditaduras. Muito perigoso esse momento que estamos vivendo agora. Perfeito? Então, 1540, antigo, mas já tinha aí lista de obras proibidas. Estamos mais ou menos em 1540, voltando, regredindo. Número 2, ideia 2. Os fins justificam os meios. Quem já ouviu essa frase? Ouviram? Isso. Como é que nós podemos? Primeira ideia, essa, como eu falei no início, essa frase eu não encontrei escrita, dita por Maquiavel, é uma frase atribuída a ele. E essa frase, até dando uma pista para vocês, depois do trabalhinho final que vocês vão escrever, atualizando as ideias de Maquiavel e atualizando, dá um tempo aqui que nós já estamos com as forças da repressão já em cima da universidade. Qualquer coisa, se eu não amanhecer por aí, vocês vão atrás de mim, viu? Vamos ver onde é que eu amanheci boiando em algum lago, que Deus o livre. Perdi o fio. O que eu estava falando? Atualizando um pouco a ideia. Qual seria o fim, o último, por exemplo, de uma operação Lava Jato? Qual é a luta empreendida da operação Lava Jato? 2014, 15, que iniciou. Colocar, julgar, prender pessoas do alto escalão político, empresários, né, que até então nunca tivemos, pelo menos historicamente, visto pessoas dessa classe social sendo presos. Perfeito. O fim último era a anticorrupção, mas os meios utilizados para chegar a esses fins últimos foram os mais variados possíveis. E agora estamos visualizando o golpe na presidente Dilma Rousseff, que foi tramado, foi escondido, muitas vezes depoimentos foram camuflados. O golpe veio à tona, que foi um golpe, foi tramado, foi pensado para que a Dilma tivesse sido deposta sem crime algum. A Operação Lava Jato foi desvendada com os vazamentos da Intercept Brasil. A cada 2 dias tem um vazamento dizendo que Deltan Dallagnol, juntamente com o ex-ministro, aliás, ex-juiz Sérgio Moro, tramaram, dialogaram, favoreceram, camuflaram prisões arbitrárias, julgamentos, para tirar um representante político que pode ter os seus méritos, pode também ter seus defeitos, mas que negaram a possibilidade dessa liderança política concorrer à presidência da República. Vindo a concorrer,
outros candidatos e vindo a vencer alguém, né, que até então não tinha nenhum tipo de expressão política de uma liderança, embora estando há 27 anos no Congresso Nacional, com nenhum tipo de projeto aprovado, de uma insignificância por completo. E para não bastar, logo após a vitória do oponente, estando o oponente preso, e com a vitória do A, esse ex-juiz assume o cargo de ministro. Em qualquer regime democrático avançado, não uma republiqueta de bananas, daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, jamais poderíamos aceitar esse tipo de coisa. Jamais a sociedade, jamais as instituições democráticas, o Supremo Tribunal, poderia aceitar esse tipo de achincalhe, de parcialidade jurídica, nenhuma. Então, é um exemplo, porque em nome de um fim último, em nome de um anticorrupção, você utiliza todos os tipos de meios para chegar a esse fim. Meios que você julga a partir não de um projeto legal, amparado na justiça, mas de uma parcialidade jurídica, de mudanças dos depoimentos de autos. Só isso invalidaria a prisão do Lula, só isso invalidaria as eleições presidenciais últimas. Mas estamos silenciados como sociedade, estamos acovardados frente a esses atos, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Os fins últimos de Maquiavel era, como falei, a unificação do Estado italiano. Para isso, utilizando todos os meios possíveis ou impossíveis. Os meios poderiam ser os ditadores, os médici, porque o nosso fim último, pensa Maquiavel, seria a unificação italiana, pela qual ele não ajudou ou não visualizou em vida aquele empreendimento dele. Máxima número 3. A Itália no tempo de Maquiavel, como é que era? Você já tem uma ideia. Rica, primeiramente, renascentista, culturalmente muito rica, economicamente muito rica, mas dividida, fragmentada e, pior ainda, sendo invadida pelos franceses. Mas o que está acontecendo, pensa Maquiavel? Nós temos tudo para temos uma nação, temos uma língua, temos uma cultura, temos poder. O que nos falta para formar essa Península Itálica um grande Estado? Para ele, falta alguém que tenha capacidade de assumir e liderar um príncipe que seja capaz. Me equivoquei na data, eu falava 1835, mais tarde ainda, a Itália foi unificada, segundo meus escritos aqui, em 1870, formaram-se o Estado italiano. E ficou lá, o Vaticano é um Estado dentro do Estado, né? Ficou como é que diz, um principado dentro lá, que não é um, né? Ou tem lá aquele outro Mônaco, né? Mônaco também é um Estado dentro ficou dois pequenininhos ali que não se unificaram. Eu lembro por causa das corridas de carro, de automóvel, no automobilista também, Mônaco, né? Que parece que ficou um Estado lá. Perfeito? Então, 1870 aqui unificaram. Máxima número 4, Maquiavel e a sua trajetória política. Primeira ideia é que Maquiavel tem um amor, um encantamento pela questão política, né? A ideia dele, assim, que nós escutamos assim, donde há governo, sou contra, Maquiavel não compartilha dessa ideia. Onde há governo, eu estou do lado. Eu sou apoiador. Por isso que ele, em 1492, como eu falei, ele era republicano. Aliás, antes ainda, cai a família Médici e se institui a República de Florença. Maquiavel ganha um cargo aos 29 anos de idade, como chanceler, como eu falava antes. É uma espécie assim, nós utilizaríamos hoje de
um CC. Você sabe o que é CC? Hoje? Um cargo de confiança, né? Então, entre os republicanos, Maquiavel, uma liderança intelectual, né, influente, ganha um cargo como republicano. No interessante que tudo vai bem e dali 20 e poucos anos, 1512, cai a República e Maquiavel está empregado. E agora o que acontece? Caiu a República, Maquiavel cai junto com a República e assume os Médici. E Maquiavel cai no, nós chamamos assim a palavra de ostracismo. Ostracismo significa afastamento, abandono. A pessoa imagina que é político, de repente ele some da cena política, né? Então ele cai no ostracismo. É uma palavra que vem lá da Grécia antiga, lá que o Maquiavel foi penalizado, perdão, o Sócrates, né? Então ele foi exilado. Foi a pena do ostracismo é cair fora do controle político ali da. Então, Maquiavel agora está lá em São Cassiano, uma fazendola de 6 hectares. Conta a história que durante o dia ele vai no comércio, nas vilas e joga a carta com as pessoas simples, escuta os lenhadores, as fofocas, né? Certamente ele toma um copo, 2 de vinho, lasca lenha, mas à noite diz que ele se transforma. À noite diz que ele vai para a sua biblioteca, aqui nessa casa, assim, ele se veste. Aquela imagem que eu mostrei para vocês, não sei se está aqui, que é vai aparecer sempre Maquiavel desse jeito, assim, tipo uns trajes assim, de gala, assim, bem nobre, né? Um manto vermelho, preto. Ele se veste com essa imagem, assim, e... tá aqui, ó, tá aqui ela mesmo. E ele se enfurna na sua biblioteca e ali ele começa a revisar toda a literatura antiga, e é nesse momento de solidão, assim, de introspecção, de meditação, que ele começa a rabiscar esse livro, que ele vai chamar de Príncipe, do Principal, e já meio que dedicando ao Lourenço de Médici, assim, olha, faça assim, aconteceu isso até hoje, historicamente aquilo que eu sei. Os príncipes, aqueles meio benevolentes, meio afeminados, aqueles que não eram fortes, acabaram todos eles passados a fio de espada. Então tem que ser destemido, tem que ser corajoso. Ele começa, para conquistar um principado, você tem que ir lá e habitar, você não pode dar muita chance para o azar. Destitua todas as leis antigas, porque a população vai sempre ficar assim, mas o príncipe antigo, ele fazia dessa maneira. Não dê ouvidos. Né? Fale uma coisa e depois diz que não falou. Então são táticas que ele começa a ensinar para aqueles que estão no poder. E quando ele está quase caindo na simpatia daqueles que estão no poder, do Lourenço de Médici, acontece outra tragédia na vida dele. Voltam os republicanos ao poder através de golpe. E Maquiavel, novamente pelo destino, ele vai ser considerado assim, já um puxa-saco dos Médici. Então os republicanos não vão aceitar ele novamente ao cargo. Então dizem que aos 56 anos, né, muito jovem ainda, ele acaba falecendo, né, mas deixou uma obra muito rica assim, em termos de política. A Mandrágora, por exemplo, é uma peça de teatro. História de Florença, é um pesquisador muito importante, é uma contribuição fantástica, né? O amor pela política. Vocês perceberam que, na minha compreensão, na minha leitura, Maquiavel, ele não tem uma vocação assim, tipo, pessoal. Tanto é que ele morreu pobre, no aspecto, assim, no sentido ele tinha um projeto mais republicano, né? Tinha um projeto mais coletivo, pensando não nele, mas pensando também numa Itália rica, né? Então é essa a ideia. Máxima número 5, conhecendo Maquiavel. Maquiavel não era propriamente um pensador, um filósofo. O que nós entendemos aqui por filósofo? Todo mundo que reflete sobre a sua própria vida já é um filósofo. Mas, claro, Maquiavel
ele não se considera, pela minha leitura, não podemos considerar Maquiavel um filósofo, mas seria mais um consultor político, mais um entendedor de política, quase que com, não vou dizer marqueteiro, porque a palavra marqueteiro hoje ela caiu assim meio pejorativo ser um marqueteiro de política, né? Ele era muito mais que isso, ele era um conhecedor da arte da política, então ele é mais um cientista. Ele automaticamente não exercia o poder diretamente, mas dava sugestões para aqueles que estavam no poder na época, né? Ele nasceu em Florença, filho de um advogado que pertencente aos ramos mais humildes assim da Toscana. Ele trabalhou e viveu ali, Florença e Gênova, que eram importantes cidades ali comerciais e culturais da época. E teve um respaldo em decorrência desse ambiente rico. Ele era mais um autodidata. O que significa um autodidata? Ele que vai buscar o conhecimento de uma forma sozinho. Não precisava muito de professores, ele sabia o que era importante para ele e pesquisava aquilo que ele precisava, na verdade, que era a literatura, que era a história, que era a história do passado, e isso ele tinha muito presente. Ele tem uma frase que diz assim aqui: ele era um conhecedor da história e da filosofia antiga. Aquilo que para nós muitas vezes é meio chato, né? Estudar e ler, porque é professor, faz tanto tempo que essas pessoas morreram, né? Mas, e Maquiavel vai dizer exatamente isso: a história, ela é cíclica, ela se repete com outros personagens, mas aquilo que os gregos passaram, que os romanos, quando conquistaram o poder e perderam o poder, é a mesma história de hoje, porque a humanidade, ela não muda muito, o humano não muda muito em suas condições, então a história, ela tende a se repetir, a história tende a ser cíclica. Então, estudar os fatos do passado é nos inspirar para compreender o nosso momento presente e, por que não dizer, projetar um futuro, né? Por isso que quem não conhece o passado, quem não conhece a história, não vive, subsiste. Não sabe de nada do conhecimento dos antigos, não sabe nem o nome dos influentes, das pessoas, dos pensadores, então vai engatinhar e vai tatear no escuro, sem conhecimento, né? E Maquiavel, ele é um estrategista do conhecimento de como fazer guerra, de como entrar no combate, assim como todos os intelectuais da época. Perfeito? Fragmento número 6, conhecendo um pouco o príncipe. Como eu falei, o príncipe não significa o filho do rei, não significa isso, mas ele escreveu dando o título de Principatus, dizendo assim, o principal que significa essa liderança que ele quer que, na verdade, comande. Então ele escreveu em 1513, como eu falei, quando ele se encontra exilado e vai dedicar ao Lourenço de Médici, e foi publicado em 1532. Primeira definição de Estado, falava um pouco a aula passada, quando a gente falava do Estado Nacional Moderno, que Maquiavel, se vocês pegarem a obra, vocês vão perceber a primeira frase que ele diz assim: todos os estados que existiram ou existem até hoje, ou foram repúblicas ou principados. E a palavra Estado, ele está dizendo essa compreensão que nós temos hoje de Estado, é a compreensão moderna de Estado. Jurídica, da União, não o Estado municipal, geográfico, né? Mas o Estado que faz parte do Executivo, Legislativo, Judiciário, que faz parte do Congresso Nacional, os partidos políticos, né? Isso tudo é o Estado. E o governo é o transitório que administra esse Estado. Então, Maquiavel é pioneiro nesse aspecto. Os homens são todos egoístas e ambiciosos, só recuando da prática do mal quando coagidos pela força da lei. Olha que frase fantástica que Maquiavel, na compreensão da natureza humana, que eu vou repetir. Os homens são todos egoístas e ambiciosos. Olha aquela questão que nós vamos ver da natureza
má do homem. Você só recua da prática de fazer o mal quando você é obrigado. Mas se você não for obrigado, você vai lá e pisa no pescoço do vivente e sapateia ainda. Se você não tiver uma força que te coloque no determinado lugar, que te obrigue pela força da lei, você é capaz de fazer tudo isso. Porque os desejos e as paixões seriam os mesmos em todas as cidades e em todos os povos. Desejos e paixões não mudam no brasileiro, no uruguaio, no chileno, no europeu, no australiano. Todos nós temos desejos e também temos vontades, paixões e desejos. E não apenas agora, se nós estudarmos o homem lá na pré-história também, desejos de poder, e quem sabe é isso que nos caracteriza como seres humanos, desejos e poder. E também que é aquilo que nos impulsiona. Se nós não tivermos desejos, a gente não levantaria da cama de manhã. Um desejo de viver, um desejo de estudar, um desejo de conviver, de avançar, desejos, paixões que nos impulsionam a seguir em frente. Quem observa os fatos do passado pode prever o futuro em qualquer república, diz o Maquiavel. Quem estuda o passado pode prever o que vai acontecer, porque não vai mudar muita coisa. Não vai mudar, porque o ser humano do passado é o mesmo, tem o mesmo ímpeto, tem o mesmo ímpeto, tem o mesmo desejo, tem a mesma vontade que nós temos agora. Vai estudar o homem grego, vai estudar o homem romano, medieval, o renascentista moderno, teremos certamente as mesmas vontades, os mesmos ímpetos e desejos. Então, não tem como errar se a gente estudar o que o homem era do antes, né? Vai variar alguma coisa, mas não, essencialmente não varia muito. Fragmento número 7, anotem aí, Maquiavel e a política como ela é. Essa ideia é muito clara, muito simples, já falamos sobre isso. O método de Maquiavel, qual seria? O método da observação, que é um método interessante, né? Observando, com cuidado, analisando, nós já temos uma ideia. Prestar atenção, por exemplo, eu me considero assim um analista político, né? Porque eu tenho canais de política, então estou sempre mais ou menos atualizado, percebendo com o que está acontecendo na política. Vocês que acompanham o meu canal, no dia a gente posta 1 ou 2, até 3 vídeos com ideias essenciais, com imagem, com pequenos vídeos do que está acontecendo na política. O que eu estou fazendo ali? Eu estou analisando a política, eu estou visualizando a política, como é que as pessoas estão se movimentando na política. Eu estou observando, eu estou escrevendo, eu estou publicando. Então, eu não deixo de ser um observador da política. Porque a política, para mim, ela tem sentido. Eu gosto, eu acho que ela é válida, assim como vocês estão no curso aqui, que vão optar, por exemplo, de se debruçar um pouco mais sobre as teorias antropológicas, e nada mais justo, e nada mais coerente, nada mais importante do que estudar a antropologia, a importância da antropologia na vida da gente, a contribuição teórica dos antropólogos e das antropólogas. Assim como também tem colegas aqui que gostariam de verticalizar mais nos autores da sociologia, e quanta contribuição bonita da sociologia a partir dos clássicos, a partir das teorias da sociologia. É um curso maravilhoso, vocês estão com um grande aparato teórico na frente de vocês para entender a sociedade que nós estamos vivendo e poder, por que não dizer, falar com propriedade. Falar com propriedade.
Não apenas aquilo que nós conseguimos, no senso comum, as pessoas falar, não. Nós temos leituras de autores de ciência que a gente pode, quem sabe, escrever um artigo, se posicionar com maior ciência e com também maior autonomia, que também maior, por que não dizer, autoridade de poder falar. Porque é a nossa área é estudar o homem, estudar a sociedade e estudar a política. Nós estamos num curso fantástico, que tem essa capacidade de nos instrumentalizar, de a gente poder analisar a sociedade nas suas causas e não apenas nas suas consequências. E a observação, segundo o Prelot, que é um comentarista político, ela é um instrumento de Maquiavel. A observação direta e indireta, feita também de contatos, olha bem, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros. Nós podemos ir lá, dialogar, as antropólogas fazem isso, os cientistas políticos e os sociólogos vão lá, ouvir, falar, dialogar, gravar, entender e sair de lá com uma observação substancial. Né? Contatos, uma greve, uma manifestação, visualizando diretamente ou indiretamente, através de contatos e também de pesquisas, de leituras. Porque a leitura sempre nos dará base teórica para podermos fazer um trabalho de campo. Um trabalho de campo não é pegar um gravador e ir lá e começar. Tem que ter método, tem que ter objetivos, tem que ter um projeto, tem que ter hipóteses, né, para você comprovar ou não. Né? Então, tem todo um aparato científico para um cientista social fazer uma pesquisa, né, que nos garante autoridade. Mais fundador como da ciência política, como ela é, opondo-se aos outros pensadores, filósofos, como Platão, Aristóteles, né? Que tiveram uma posição bastante filosófica da política, né? Ou idealista da política, num certo sentido, imaginando uma política ideal. Maquiavel, no meu entendimento, é muito mais realista, muito mais concreto, muito mais matemático. A política, diz ele, o atribuído é soma, é subtração, é divisão, é multiplicação, a política é isso mesmo. Não tem uma frase atribuída a ele, ele que citou assim, se você não puderes destruir os mais fortes, mais ou menos se una a eles, uma coisa assim, né? Então é soma. É somar, é estratégia. A palavra de Maquiavel, que talvez que mais encaixe aqui, é estratégia política, né? Saber jogar, saber manipular as peças do xadrez, que é o jogo político, né? Sempre fazendo política. Contra o idealismo da política, contra a igreja, contra a teologia transcendental, de caráter mais místico, Platão, Agostinho, Aquino. Diz ele, todavia, como é a minha intenção, frase do Maquiavel. Eu quero escrever coisas úteis para os que se interessam. Bom, tem gente que não se interessa pela política. Temos só que lamentar, porque a política é tudo, as decisões são políticas, o quilo do feijão, do arroz, do transporte, da gasolina é fruto de uma decisão política, de fechar a universidade, de sucatear a universidade, de cortar o RU para vocês, é uma decisão política, de cortar o ar-condicionado. Até ontem nós tivemos recursos, agora não temos mais. De não ter professores e não ter mais estrutura, é uma decisão política. Podemos concordar ou não, mas tudo é política. Pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas, daquilo que você está visualizando e está acompanhando o que está acontecendo na política, do que pelo que delas você possa imaginar. Eu estou imaginando. A imaginação é lá com Platão. Eu não quero imaginar, eu quero trabalhar a política porque eu estou visualizando isso.
Fragmento número 8, já falei, natureza humana, visão pessimista de Maquiavel em relação à essência do ser humano, contrariando toda a teoria aristotélica. Aristóteles, o homem é sociável por natureza, tem racionalidade, tem ética, tem processo de estético. Fazemos tudo, diz Maquiavel, pela glória e pela riqueza. Ele entendeu isso, que o ser humano é sem vergonhinha, na verdade, que tudo que a gente quer é aparecer, é ser visto, é ser lembrado, é ser imortalizado. Tudo fizemos pela glória do poder e a riqueza. Somos movidos pelo desejo. E esse desejo é muito forte em nós. Talvez Maquiavel não entendeu que o desejo também nos faz viver, né? O ímpeto de poder continuar. Mas ele acha que os homens são egoístas, ambiciosos, recuamos quando a gente é obrigado, né? Então aqui ele diz assim, nós somos ingratos, nós somos volúveis, simuladores, né? Fazemos uma coisa e demonstramos outra, covardes, ambiciosos de dinheiro, e enquanto lhes fizerem o bem, frase de Maquiavel, enquanto lhe fizeres o bem, vidas, o bem de todos, eles estarão contigo. Quando tu fizeres o bem para os filhos, fizer o bem a sua vida, estarão contigo, vão te oferecer tudo, o sangue, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas quando elas se avizinham, voltam-se para outra parte e te abandonam. Quando tu estás bem, as ondas das águas do mar estão favoráveis e os ventos também são favoráveis, todos estão contigo. Quando alguma coisa acontece, que os ventos começam a soprar em outra direção, primeiro te prometem mundos e fundos. Eu dou minha vida por você, eu dou mundos e fundos, eu dou tudo que eu tenho para você, enquanto ele for conveniente. Quando mudares a situação, quando se avizinha a carestia, quando se avizinha os momentos difíceis, eles serão os primeiros a abandonar. Isso aqui é para um político, né? Ele está dizendo, olha, os caras estão contigo aí, estão te apoiando, né? Mas até então que está tudo bem, né? Quando mudar as coisas, eles são o abandono, como diz o D'Alessandro, né? Cadê abandono a barca? É que eu vou embora, mais ou menos assim, olha que eu abandono a coisa, e é assim que acontece. Perfeito. Fragmento número 9, Maquiavel e a concepção do homem desejante. Olha bem, Maquiavel e a comparação de Aristóteles cai por terra, como falamos, harmonia, feliz, satisfeito, com o homem da Idade Média, é um homem virtuoso. Agora Maquiavel é o homem que deseja, e o homem que deseja sempre. Se eu conquisto algo, eu continuo desejante. Se eu desejo o A, eu quero o B. Se você tem o B, você não se contenta com o B, você quer já o C. E assim vai. O homem como insatisfeito nunca será contente consigo mesmo. E aqui, como eu citava no início, o exemplo do professor Clóvis de Barros Filho, que numa das suas aulas de Maquiavel falava que o exemplo que vamos citar desmente a perspectiva da natureza humana. É o exemplo da música. Olha o exemplo da música, Casinha Branca. Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde. Olha que bonito. Não pode estar queimando o mato. Um lugar de mato verde. Para quê? Para plantar e para colher.
Não está falando de plantar e colher o soja para vender, para comprar a caminhoneta, né? Não, para plantar e para colher, subsistência. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Esse é o maior exemplo, segundo o professor de Clóvis de Barros Filho, do anti-maquiavelismo. É anti a compreensão de Maquiavel, que ele não compreende a natureza de uma casinha branca de varanda. Seria muito simples se o homem fosse assim, né? Se a gente se contentasse com uma casinha branca de varanda só para ver o sol nascer. E uma terrinha só para plantar e para colher. Não somos isso, somos desejantes. Maquiavel e sua concepção desejante. Porque nós somos seres que queremos o poder, único, exclusivamente o poder de glória, o poder de riqueza, o poder de status, o poder de ser lembrado. Estou sendo gravado aqui, ó, bárbaro, vai entrar agora no vídeo o intervalo, nós estamos aqui, eu vou deixar registrado, porque o colega, estou inflamado aqui, eles não falaram até agora, mas pediram para ter intervalo, né? Mas então, não, depois eu corto isso aqui. Eu vou continuar aqui, se alguém estiver muito apertado, vá no banheiro, volte, né? Porque e depois tem um pequeno trabalhinho para vocês terminar. Eu não sei se eu estou com bateria aqui para ir até o fim, mas só falta 5 fragmentos ainda, tá bom? Fragmento número 10, ou ideias essenciais, número 10. O que significa a virtude e a fortuna? Virtude. Primeiro, a virtude não se refere à dimensão da virtude religiosa nem católica. Virtude significa ímpeto, significa vontade, virtude significa coragem, virtude significa habilidade, destreza. Um príncipe que esteja no poder, um político que esteja no poder, ele não pode ser um não político, ele tem que ser político. Político é a arte de ouvir, político é a arte de negociar, político é a arte de não ser intransigente, não ser uma pessoa que é intragável. Político é aquela pessoa que congrega, que escuta, que toma decisões, que delibera, que tenha conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento meramente acadêmico, profissional, é um conhecimento de causa, conhecer a realidade, conhecer os anseios, as necessidades de uma população, é ter sensibilidade para aquilo que mais as pessoas necessitam, pelas quais elas estão mais carentes. Esse é o verdadeiro político, que tem um espírito cívico, tem um espírito de república, de bem comum, de res pública, né? De res do latim é coisa, res pública, de coisa pública. Que bom que todos os políticos fossem republicanos, que fossem nacionalistas, que defendessem os interesses da nação. E aí entra principalmente o cidadão que faz parte, que almeja o bem comum, que almeja a necessidade e a sensibilidade. Essa é a característica de virtude, que tenha essa sensibilidade, esse treinamento, essa destreza, essa qualidade de bem administrar. E pode contar, o administrador, o político que tiver essa característica muito clara na sua existência, na sua vida política, que se compromete a isso, os êxitos serão palpáveis, os êxitos serão reais, diferentemente daqueles que se pautam apenas na sorte, que ele chama de fortuna. Como um governante, um político vai contar com a sorte apenas? Os ventos poderão ser favoráveis, sim.
que possam te favorecer. Ótimo, mas o tempo muda. A instabilidade pode vir, ventos do norte, com tempestades, com aquecimento, e modifica aquilo que estava estabilizado, que estava claro, que estava a favor. Então, você tem que ter as duas coisas. Nada melhor para que o governante planeje bem as suas ações. A ação deliberada, planejada, eficácia, dá no plano do que ele chama de virtude, e que nada tem a ver com a virtude no sentido cristão ou moral. Mas ninguém realiza todos os seus planos, porque metade dos resultados de nossas ações diz se deve à virtude, mas também se deve também à sorte. Isso nós podemos também contar. E quantas vezes na nossa vida a sorte também nos sorriu. Mas a sorte também deve ser domada e conquistada, a fortuna, a deusa, né? E também diz Maquiavel, deve ser até forçada a nos apoiar. A virtude, então, é conhecer as circunstâncias, é ter capacidade de ação, de agir, de habilidade, de treinamento, destreza. A fortuna é essa deusa romana, é a sorte e que é o imprevisível, né? Diz Maquiavel, assim como a mulher é imprevisível e que para dominá-la é preciso até contrariá-la. E então ele faz uma analogia não tão dentro do mundo mais contemporâneo do feminismo, não cabe bem na argumentação maquiavélica aqui que ele diz que a sorte também deve ser, a fortuna deve ser considerada assim, tipo dominada, né, para que ela usufrua, a gente possa usufruir dela também. Fragmento número 11, ideias essenciais. Os tipos de exércitos. Primeiramente, diz Maquiavel, todo guerreiro príncipe deverá estar preparado para a arte da guerra, mesmo vivendo em tempo de bonança, de paz. Por quê? Porque a guerra pode acontecer em um determinado momento e para isso você deve estar preparado para a arte da guerra. Infeliz o guerreiro príncipe que no momento de paz ele negligencia o treinamento. Então diz Maquiavel, você mesmo estando em momentos de paz, você deve treinar o seu exército, levar a conhecer a geografia. Isso é importante porque na época de Maquiavel ainda não existiam estados, mas aos poucos o exército foi sendo adaptado e assimilado ao estado, porque antes existiam só as milícias, outro conceito bastante contemporâneo, milícias, né, que eram não ligados ao estado, eram grupos autônomos militares que combatiam em defesa de interesses de alguns príncipes. Esses milicianos, as milícias, que muitas vezes eles eram, de uma certa forma, mercenários. O que é uma pessoa mercenária? É aquela que se vende a um troco de um recurso maior. Quem paga mais, leva. Isso é ser mercenário. Então as tropas, segundo Maquiavel, elas primeiramente são três: nativas e próprias, auxiliares e mistas e mercenárias. E as ideais, no caso, para Maquiavel, seriam as nativas, né? Porque o Estado cria um exército, porque de pessoas ali que vivem naquela geografia, eles vão defender a família, vão defender os seus bens, vão defender o próprio Estado. Não conte com as mercenárias, porque as mercenárias, elas trocam de lado de quem paga mais. Mas também não confie nas auxiliares e mistas, diz Maquiavel, porque elas são piores que as mercenárias. Por quê, professor? Porque elas te ajudam a conquistar um poder, um território, mas depois tem um detalhe. O que elas querem também? Elas querem governar contigo.
elas querem uma parte do poder. É a mesma coisa que quando há alianças políticas de partidos, né? O PT venceu as eleições, mas venceu junto com o PMDB, com mais 32 partidos. O PSDB venceu as eleições, mas venceu também com o PP, as antigo com o DEM, né? Então depois há um loteamento de cargos, né? Tu vence as eleições, mas vence com um conjunto de ideologias, de partidos que querem usufruir do poder também, querem demandas para preencher os seus cargos públicos, né? Colocar os seus afiliados políticos. Então, os exércitos, os nativos, os condottieri, eram os chefes militares que vendiam seus serviços de seus soldados mercenários a quem pudessem pagar melhor, tornando-se eles próprios governantes. É o caso dos Sforza de Milão. Então, os condottieres eram essas lideranças dos mercenários, perfeito? Eram especialistas nas táticas militares, aventureiros, filhos da sorte, vendiam serviços de segurança e conquista ao príncipe que melhor pagasse. Fragmento número 12, já indo para o final dos nossos argumentos. O rompimento entre a ética e a política. Antes de Maquiavel, ética e política andavam juntas. Houve com ele a ruptura com a tradição religiosa. Impressiona-se, diz ele, que se inspira em César Borgia, que é um modelo de príncipe, filho do Papa Alexandre VI, com uma cortesã. Então, Maquiavel, de certo sentido, ele desassocia ou dissocia a ética da política, e ao fazer referência ao príncipe, ele não diz: não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter os seus súditos unidos e com fé, porque com raras exceções é ele mais piedoso do que aqueles que por muita clemência deixam-se acontecer desordem das quais podem nascer assassinos e rapinagem. Então, cuidado. Não pode... se alguém te chamar de cruel, não precisa também ter muito receio, né? Porque se tu deixares, os teus súditos vão te nascer dali rapinagens e vai nascer assassinos também. Então seja você forte. Maquiavel defende uma teoria política que se desenvolver-se-á enquanto habilidade necessária para preservar o poder. Perfeito? Máximas de Maquiavel, número 13. Mais vale ser temido ou amado? O que vocês acham? As duas coisas. Mas se uma há de perecer, que pereça o quê? O amor. Porque as pessoas respeitam mais o político, o chefe, o diretor, mais pelo temor e pela ameaça do que propriamente pelo amor que ele empreende. Então, é mais seguro ser temido quando se há de perecer nenhuma delas. Porém, nunca odiado pelo povo. Temido é uma coisa, odiado é outra. Que a tua personalidade inspire nos súditos confiança, que a sua autoridade, que a tua personalidade inspire respeito aos súditos, mas nunca a pecha de, no certo sentido, crueldade e no certo sentido, ódio. Não é preciso ser honesto, basta parecer honesto. Olha que frase contemporânea. A esposa de fulano de tal não merece ser
não tem que ser fiel. Tem uma frase, né? Ela tem, não basta parecer fiel, tem que ser fiel, né? Ou não basta ser fiel, deve aparecer ser fiel. Aqui também Maquiavel diz, não é preciso ser honesto, basta parecer honesto. Não é necessário manter a palavra dada, se moldares também as situações. Um político pode mudar a palavra conforme mudam as situações. É uma prerrogativa de Maquiavel. O mais importante é manter-se no poder, para isso todas as formas e meios são aceitáveis. Manter-se no poder. E todas as formas para se manter no poder são justificáveis e aceitáveis. Às vezes é melhor mentir, quebrar promessas e até matar os inimigos. Maquiavel, né? Se não conseguir destruir o inimigo que eu falava antes, junte-se a ele. É um processo de cálculo, custo e benefício. Entre leão e raposa, é preciso ser raposa e leão ao mesmo tempo. O que significa ser raposa? Qual é a característica da raposa? Astúcia? Expertise? Muito esperto. Para ser político tem que ser muito esperto. E o leão significa o quê? Eliminação, força, temor. Então, você tendo essas duas características desses dois animais, você obterá êxitos. Os príncipes devem evitar o quê? Não fazer de jeito algum usurpar o quê? Os bens dos súditos e as mulheres. Porque os súditos esquecem mais fácil a morte da mãe, do pai, da mulher, do filho, do que quando um príncipe vai lá e rouba o dinheiro. O Collor, em 1990, bloqueou a poupança dos súditos. Não leu Maquiavel. Não entendia Maquiavel. Aumentar impostos. Se uma notícia for boa, o presidente deve falar. E repetir várias vezes. Se a notícia for ruim, o secretário do secretário do secretário deve falar. E uma vez só. Porque tu levas um susto quando tu escutas a primeira vez, depois tu esquece. Por exemplo, agora estão planejando o aumento que em tempo de campanha era completamente abolido e abominável, aumento da CPMF. Em qualquer tipo de transação, um cheque, uma poupança, um saque no banco, um depósito, incide nas nossas ações, nas nossas transações financeiras, um imposto que é recolhido pelo Estado. Estão sendo cogitados agora pelo governo. Na campanha, Maquiavel dizia, mudou a realidade, muda as situações. Faça o mal de uma vez só e o bem de forma repetida. Faça o mal de uma vez só. Dê uma notícia ruim de uma vez só e a notícia boa várias vezes. Para terminar, fragmento 14, Maquiavel, buscando sempre a verdade efetiva das coisas. Esse é um argumento que está aqui, mas já falei para vocês. Meu interesse, diz Maquiavel, é trabalhar com algo útil, concreto, na realidade. Estou interessado mais nisso do que propriamente abordar questões imaginativas. Muitos já imaginaram repúblicas, monarquias, que jamais existiram. Não estou interessado. Eu estou interessado, de fato, no modo como vivemos, do que propriamente como deveríamos viver.
Quem despreza o que se faz, se atém ao que se deveria ser feito, aprenderá a maneira de se arruinar e não a defender-se. Então, mãos à obra. Último fragmento, Maquiavel, uma grande contribuição para a teoria política, um clássico. Se debruçar sobre as suas obras é um sinal de sabedoria. Ler o Príncipe, ler os discursos, ler a história de Florença é um enriquecimento pessoal muito grande. Perfeito? Ideias essenciais do Príncipe na aula do curso de Sociologia Licenciatura. Aula número 6. Falamos hoje aqui para os alunos e falamos também para a nossa rede social, para o nosso canal no YouTube. Se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Você também que está assistindo, se gostou, dê joinha. Abraço, até outra oportunidade.